Boa noite, professora Úrsula. Meu nome é Gilver e esse é o trabalho prático 01. Então, é estudo que a gente fez, né? Demonstrando lá na primeira aula o estudo de motores de indução. Então, vamos lá para a prática, né? O objetivo desse estudo é o estudo do campo magnético girante, né? E a gente utilizou essa prática para fazer. A gente utilizou o software Kickfield, né? Que a senhora pôde nos demonstrar em sala de aula, e a simulação de análise de falha e seus efeitos, né? Então esse Kickfield ele traz muito próximo da realidade o que acontece, né? Quando você tira uma fase do motor, quando você tira duas fases do motor, a gente vai falar um pouco mais desse relatório para frente. Esse aí é só um exemplo, né? Não tem animação do GIF aqui, mas é só para demonstrar o campo magnético girante, né? Aqui está defasamento das três fases, né? Aqui tem os ímãs, né? De cada grupo de bobina, né? Dos polos. Então, norte-sul e o campo girante aqui. Aqui você pode olhar as três fases. Uma está em fase, outra está avançada a 120 graus, a outra defasada a 120 graus. Então, o somatório desse defasamento dá 360 graus, né? 120, 0, menos 120 graus. O desenvolvimento teórico, nesse caso, né? Um campo magnético gerante é um tipo de campo magnético que varia sua orientação no tempo, produzindo efeito de rotação. E isso ocorre quando a direção do campo magnético muda continuamente em um padrão cíclico. A gente pode ver a imagem retirada da prática, né, do software Kickfield, que é o campo magnético girante, né, quando está lá suas bobinas, seu grupo de bobina, início e final. Via software, a gente mediu, né, na linha central a densidade de fluxo magnético, gerando valor aproximadamente de 0,22 Tesla, em condição normal, em todos os grupos de bobina. E a partir desse momento a gente foi fazendo simulações. Então, essa simulação próxima, que se inicia agora, ela consiste em retirar uma fase do grupo de bobina e olhar o comportamento dos outros grupos de bobina. Então, a figura 3, que é retirada do software, né, Kickfield, da amostragem que a gente fez, a gente tirou a remoção de uma fase. O que ela implica? Ela implica no aumento da corrente, né, o rotor ele pesa, podendo travar e vindo a gerar sua queima. Antigamente, tinha alguns motores que eles ainda funcionavam por um tempo em duas fases. Só que hoje não, pela estética, pelo jeito que é feito, enrolamento, hoje com duas bobinas, o rotor geralmente a gente na, na, na fábrica a gente fala que deu um rotor bloqueado, que ele fica um barulho assim, ó, tom, ele tende a vencer ali sua inércia, vencer o torque ali, né? E ele fica aquele barulho, tom, e você vê que o eixo está bloqueado e ele não parte, porque ele não tem força, né, para fazer esse campo magnético girar. E nisso o que que faz? O motor tende a esquentar, e o motor tende a esquentar. Se a proteção não estiver bem adequada, ele tende a desarmar. Se não desarmar, é queima do motor. A simulação nesse próximo passo, o segundo passo da simulação, nesse caso agora é tirar duas fases do grupo de bobinas, né? Você pode olhar que a gente removeu duas fases de motor, ele automaticamente para, devido a não ter um campo suficiente para rotacionar o grupo de bobinas. É aquilo. Com dois grupos de bobinas, ele vai, aliás, duas fases, né, que vai estar no grupo de bobinas ali. Ele vai tender a dar rotor bloqueado, mas pode ser que ele ainda gire. Mas agora, se tirou duas fases do motor, praticamente ele para. Ele vai ficar uma fase direta ali no motor, mas não vai acontecer nada. Como diz, né, não produz um campo magnético girante. E agora a gente fez a simulação da bobina em fase, né? A figura 4 é o sistema em fase, né? Você vê tudo alinhado e as linhas de campo se alteram por ser alternado, porém não temos um campo magnético girante. Então uma coisa, outra coisa, né? Voltando aqui, a gente no diagrama circular ainda. Nas primeiras aulas que a gente fez prática, a gente utilizou não uma MATLAB, né? A gente fez o diagrama circular na mão, a gente traçou com esquadro, com compasso, né? Foi muito difícil traçar essas linhas, as linhas de conjugado,
corrente de campo, corrente de curto-circuito, a potência, né, de máximo rendimento, o rendimento onde que ele atinge aqui, né? Então, esse é só um exemplo do que a gente fez em sala de aula e depois a senhora passou o programa para a gente analisar, fazer as variações de Mi, que eu vou citar mais na frente. Então, como citei, a gente fez o primeiro passo manualmente, sala de aula, ré, compasso, depois a gente implementou no MATLAB. Aqui são só uns pequenos dados que foi proposto pela senhora, que é a parte do código de entrada vazia em curto-circuito motor, né? A corrente de linha, a potência e a tensão do ensaio a vazio, os dados medidos. E os dados de entrada, corrente curto-circuito 8%, 8,8.8, a potência em cada fase 154 watts e a tensão 72 volts. A resistência do motor, desculpa. A resistência do motor de 2.9 e 3,27. Me esqueci agora o RE e o RN, me fugiu da memória. E os valores por fase a vazio, né? Que deu pela fórmula, né? De cosseno, tudo, e a variação dele representada em graus e radiano. É só uma parte do pouco que a senhora passou, o código, como foi feito. E os dados, a avaliação dos dados da interação, né? Que é inicial, quando o Mi1 foi 4, né? O Mi2 é 4.07, né? PA de 2,71 vezes 10 a 3. O capacitor, né? Tem 5V, é o fator de potência, a potência aparente e o rendimento de 70,32. Os valores gerados no primeiro capacitor, não, desculpa. O C que eu me perdi, capacitor não. Então a gente descreveu o valor inicial Mi e 4, a gente foi fazendo variações no Mi, né, colocando valores aleatórios no Mi, e para ver qual que era a curva que ia dando, quais eram os valores que ele ia nos traduzindo. Então a gente foi variando nessa corrente de 3 até 7, com passo de N interações. No caso, a gente utilizou 1000 interações, né? E a gente fez lá, né? A gente fez vários alunos. Então, assim, a gente deu análise gráfica baseada na corrente de entrada, né? A corrente de entrada, ela manteve constante. A potência, ela foi um pouco constante também, né? E o conjugado, né? Que é a relação proporcional. O fator de potência ele deu essa variação, uma medida das interações. Corrente de entrada também manteve linear. Desculpa, o escorregamento, tudo em relação à corrente, tá? Corrente, potência, conjugado, fator de potência, escorregamento, rendimento, foi tudo em relação à corrente de entrada, que a gente foi aumentando, né? A gente foi falando de 4 a 7 ali, a variação. Então, a análise das grandezas de gestão de corrente de sistema baseado em interações discriminadas aí, pelo que a senhora viu. O resultado que a gente tem, o campo magnético girante, né? A gente verificou que as linhas de campos fazem através de ferramentas de simulação de funcionamentos motores e bem aproximando da realidade através do software Kickfield. Então, assim, né, a gente pôde ver um pouco da prática, né, na teoria, como que funciona na prática, né, essas iterações que a gente deu. E no diagrama circular, através do software, a gente pôde simular vários valores de entrada, né, de corrente, que não pode ser feito no início de aula à mão, né, devido ao valor somente. E através das iterações vimos a relação de corrente de entrada com as outras grandezas elétricas, carregamento, potência e fator de potência. E a análise de ensaio e curto-circuito vazio. Então, assim, essas iterações, essa prática, achei bem interessante, mas foi a que eu tive mais dificuldade, até para entender como que faz a fórmula do diagrama circular, essas particularidades. O software Kickfield eu utilizei bem pouco lá na aula, então tive uma dificuldade também. Seria ideal se a gente tivesse mais tempo, né, para simular, fazer outras iterações, fazer outras simulações de motores, né, o motor simular uma queima, né, por outras coisas, né.
por um rotor bloqueado mesmo, uma força mecânica, na ponta do eixo. Então, foi bem legal, mas foi a prática onde eu tive a maior dificuldade. Então, às vezes faltou alguns detalhes técnicos aqui para mim, mas eu tentei explicitar a teoria que a gente fez, né, de diagrama circular, juntamente com a prática e o conhecimento que é de campo, né, do dia a dia, dos funcionamentos, como que é. Então, esse foi o relatório dessa prática.